Olá, turma! Tudo bom com vocês? Como estão? Todos bem, né? Graças a Deus. Bom, galerinha, hoje a nossa aula é de história, tá certo? E nós hoje iremos aprender mais um novo assunto. Tá ok, turma? Vamos descobrir que assunto é esse? Bom, o nosso assunto hoje é Cada Povo, uma História, certo? Assunto que está no módulo de vocês. Bom, vamos conhecer um pouco mais da história, né, de alguns povos imigrantes que vieram para o Brasil. Nós vamos falar um pouquinho dos alemães, né? Os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Brasil em 1824 e se estabeleceram no Rio Grande do Sul, onde fundaram cidades como São Leopoldo. Alguns deles também se instalaram no Espírito Santo, no Paraná e em Santa Catarina, onde fundaram as cidades de Blumenau e Joinville. Na agricultura brasileira, esses imigrantes introduziram o cultivo de trigo e a criação de suínos. Vamos falar também um pouquinho sobre os italianos. Os primeiros grupos de italianos que vieram ao Brasil se deslocaram para o Rio Grande do Sul, onde fundaram a cidade de Caxias do Sul. Eles se destacaram no cultivo de uva e na produção de vinho. As novas levas de imigrantes italianos foram trabalhar em fazendas de café no estado de São Paulo. Mais tarde, muitos desses imigrantes foram trabalhar nas fábricas da capital, né, do estado. Vamos falar também um pouco sobre os poloneses e ucranianos. Grandes levas de imigrantes poloneses e ucranianos vieram ao Brasil por causa das guerras em seus territórios de origem. A maioria deles se fixaram principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde se tornaram pequenos agricultores. Espanhóis, se vocês observarem, todas as nacionalidades, né, todos os povos que imigraram para o Brasil, a PRO colocou uma foto da família representando, certo? Os imigrantes espanhóis começaram a vir para o Brasil a partir de 1872 e se concentraram no estado de São Paulo. Trabalharam nas fazendas de café, mas nas cidades eram sapateiros, mecânicos e carpinteiros. Sírios e libaneses, vamos falar também, certo? Os primeiros sírios e libaneses chegaram ao Brasil depois dos anos de 1870. Logo que chegaram, esses imigrantes se dedicaram ao comércio ambulante de tecidos, peças de armarinho, bijuterias e outras miudezas. Vamos também falar sobre os japoneses. Em 1908, chegou ao Brasil o primeiro navio de imigrantes japoneses, o Casaco Maru. As famílias que vinham do Japão se deslocaram para as fazendas do interior do estado de São Paulo. Esses trabalhadores introduziram os novos tipos de cultivo no Brasil, como o de soja. Os japoneses enfrentaram dificuldades para se adaptar ao país por causa das grandes diferenças culturais entre a população japonesa e a brasileira. Aí agora a PRO vai fazer uma pergunta a vocês. Quando eles chegam a um novo país, os imigrantes passam a viver do mesmo modo que vivem os habitantes nativos, ou seja, os habitantes, né, dos próprios moradores daquele local? Exemplo, os japoneses, quando eles saem do país deles, que chegam ao Brasil, eles conseguem, né, viver do mesmo modo? Será?
No processo de imigração, normalmente ocorre uma integração de costumes. Assim, tanto imigrantes precisam incorporar alguns costumes brasileiros, quanto passam a influenciar alguns hábitos dos demais habitantes do país. Por outro lado, muitos grupos buscam manter seus costumes e tradições. Por exemplo, as práticas religiosas e as festas. A gente sabe que a gente acaba absorvendo algum costume e hábito dos imigrantes, e eles também acabam absorvendo, alguns costumes nossos, né? Como a Pró falou, também tem aquele grupo, que não absorve nada. Eles acabam vivendo dentro de um espaço, tipo um bairro, vamos dizer assim, onde eles continuam com as mesmas tradições do país que eles vieram, certo? Bom, turma, essa foi a nossa aula de história. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.